Meus irmãos, boa tarde, graça e paz da parte de Deus seja com todos, que Deus abençoe a todos que presente aqui estão, que Deus também abençoe aqueles que vão acompanhar esta exposição da Palavra de Deus através das redes sociais, que Deus assim nos abençoe no nome de Jesus, que alegria estar aqui presente com os irmãos da congregação de Igarapé. Como é bom, né? Prestar um culto ao nosso Deus. Culto não inventado, culto não feito por homens, mas um culto que está prescrito na palavra de Deus. Como é bom cantar louvores, não pela inspiração humana, que contém falhas e erros, mas como é bom poder cantar ao Senhor os hinos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando essa congregação, este trabalho, abençoando a cada família aqui para a glória do nome do nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, vamos então para a exposição da Palavra de Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, eu te convido a abrir comigo na segunda carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 3, o verso de número 12 ao verso de número 18. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 12 ao verso de número 18. Todos encontraram? Farei a leitura da palavra de Deus e os irmãos assim acompanhem a mesma. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, meu Deus e meu Pai, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Ouvir, meu Deus e meu Pai, a exposição, ó Pai, das Escrituras Sagradas, pois ela é, Pai, a nossa única regra de fé e prática. Ó Deus, te pedimos que o Seu Santo Espírito, ó Pai, venha trazer iluminação à nossa mente, para compreendermos, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra. Desde, ó Pai, dos bebês até, ó Pai, o irmão mais em idade avançada aqui, Pai, presente no meio de nós, ó Pai, com mais experiência. Que o Senhor, Pai, através do Espírito Santo, possa, Pai, nos levar a conhecer mais e mais a Tua palavra, pois é elas que apontam para o Senhor Jesus, ó Pai, o nosso Salvador. Ó Deus, continue falando conosco, ó Pai, por meio da Tua palavra. E assim te pedimos, ó Pai, que não nos abandone, meu Pai, pois somos, ó Pai, totalmente carentes do Senhor, do Teu amor e das Tuas misericórdias, pois é, ó Pai, a causa de não sermos consumidos. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela leitura da Tua palavra e te pedimos que continue falando pela leitura da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero dar um título aqui a esta mensagem, e o título, o tema, melhor dizendo, é de glória em glória. Essa carta do apóstolo Paulo foi uma carta onde muitos dos estudiosos vão dizer que não foi de fato o apóstolo Paulo que a escreveu, mas foi o apóstolo Paulo que, tendo a inspiração do Espírito Santo de Deus, teve homens para poder escrever a sua carta. Tanto é
que isso também é muito questionado quando nós vamos ver o livro de Romanos, onde Paulo vai dizer que ao punho dele ele fez a saudação, dando talvez o parecer de que a carta foi escrita por uma outra pessoa, mas pela inspiração do Espírito Santo de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, ao qual dizia o que deveria ser escrito, e assim uma pessoa, a terceira pessoa talvez, escrevia ali aquilo que Paulo estava dizendo. Para alguns estudiosos, meus irmãos, essa carta, a segunda carta do apóstolo Paulo, é considerada como uma carta escrita para os coríntios. Isso é muito interessante. Quando nós vamos observar a primeira carta que nós temos aí na nossa Bíblia, no capítulo de número 5, verso de número 9, Paulo ele vai falar que ele tinha enviado uma carta. E esta carta tratava a respeito da imoralidade em meio a muitos homens e mulheres. E Paulo vai falar sobre os cuidados que a comunidade de Corinto deveria ter para com os imorais. Então, se nós formos olhar para essa lógica, a carta de 1 Coríntios que nós temos é considerada para os estudiosos a segunda carta. A primeira carta, Paulo vai tratar com a imoralidade. A segunda carta, que é a 1 Coríntios, ele vai falar sobre essa carta que ele já tinha enviado. E a terceira carta, ela vai ser mencionada aqui mesmo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Tanto é que para os estudiosos, a terceira carta é conhecida como a carta severa, onde Paulo vai tratar nela aqui na segunda carta a respeito das muitas lágrimas que foram derramadas pela carta severa que ele entregou à igreja do Senhor. Então, se nós formos observar para esta lógica de 1 Coríntios 5, capítulo 5, verso 9, e 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, e capítulo 7, verso 8, então são um total de 4 cartas escritas aos Coríntios. E, meus irmãos, nós poderíamos fazer uma simples pergunta: por qual motivo nós temos apenas 2 cartas no cânon bíblico? A primeira coisa que eu poderia pontuar aqui é que se nós temos apenas essas 2 cartas, devemos louvar e agradecer ao nome do nosso Senhor, porque foi da providência de Deus permitir com que essas cartas fossem preservadas para a igreja do Senhor. Se fôssemos também olhar para o segundo ponto, poderíamos também falar a respeito da história, que até o momento do cânon se fechar, essas cartas não estavam mais presentes. E no fechamento do cânon, apenas 1 e 2 Coríntios entraram no cânon bíblico. E o terceiro ponto, meus irmãos, é porque Deus preservou o que era suficiente para a igreja do Senhor. De fato, temos 1 e 2 Coríntios, as outras cartas foram perdidas. E de fato, nós temos aquilo que é suficiente para a salvação dos homens. Meus irmãos, qual foi de fato o intuito do apóstolo Paulo de escrever esta carta? Nós vamos observar pela leitura que Paulo ele vai escrever esta carta por causa dos inúmeros problemas que estavam surgindo dentro da comunidade de Corinto. E é muito interessante que Paulo vai tratar nesta carta a respeito da conduta cristã. Qual deve ser, de fato, a conduta cristã? A conduta do homem de Deus, da mulher de Deus. E Paulo não vai somente mostrar qual deve ser a conduta cristã, mas o apóstolo Paulo também vai mostrar quais são os direitos e deveres que os filhos de Deus eles devem assim cumprir. Nós temos inúmeros direitos, meus irmãos, por sermos filhos de Deus. Mas nós devemos também lembrar que, além dos nossos direitos, nós também temos deveres a cumprir para que o nome do Senhor seja assim glorificado. Paulo ele vai receber a respeito do andamento da igreja, dessa comunidade, como estava o comportamento de muitos irmãos, como também estava a conduta de vida de muitos líderes em meio a essa igreja, e também daqueles que estavam perturbando a fé cristã, que são justamente aqueles que estavam lutando contra o ministério apostólico de Paulo e tentando trazer as antigas práticas para o seio da igreja. E, meus irmãos, nós vamos observar que Paulo, ele recebeu dessas informações por uma família, a família de Cloe. E isso está lá na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 11.
E aqui mesmo, na primeira carta, Paulo vai tratar, no capítulo de número 15, verso de número 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Meus irmãos, é este o intuito de Paulo em escrever essas cartas debaixo da inspiração do nosso Deus, para que a igreja do Senhor seguisse a vontade do nosso Deus, para que a igreja do Senhor vivesse em vontade ao Criador, para que a igreja do Senhor prestasse um culto de adoração a Deus, não por imaginações ou por invenções humanas, mas por aquilo que Deus prescreveu na sua palavra. Observa comigo agora a segunda carta de 2 Coríntios, o capítulo de número 1. Eu vou fazer aqui uma explanação bem rápida, um resumo rápido, para entendermos o capítulo de número 3, verso de número 12 ao 18, ao qual acabamos de ler. Meus irmãos, Paulo ele inicia a sua carta saudando os seus irmãos, no capítulo de número 1. E Paulo, além de saudar os seus irmãos, mesmo que era uma igreja com inúmeros problemas, Paulo ele também vai falar sobre o conforto divino que ele recebeu por parte do Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 1. E Paulo também ele vai tratar sobre a sua demora, o que estava acontecendo, quais os motivos estavam surgindo para que Paulo tivesse da dificuldade de se encontrar novamente com os seus irmãos. O capítulo de número 2, Paulo vai continuar falando e tratando a respeito da sua ida para Corinto. Paulo também trata sobre a sua intranquilidade e a ausência do seu irmão na fé, chamado Tito. E não somente isso, no capítulo de número 2, Paulo também vai tratar sobre a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo e como Cristo estava fazendo com que o seu reino avançasse através da vida dos seus apóstolos. E agora, no capítulo de número 3, verso de número 1 ao 5, meus irmãos, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo de número 3, não preocupado em falar sobre a sua sabedoria, o seu conhecimento. Paulo ele vai iniciar o capítulo de número 3, meus irmãos, mostrando que ele não estava preocupado em fazer recomendações ao seu respeito. E nem sequer fazer também recomendações para os seus irmãos na fé. Quando nós vamos observar aqui no capítulo de número 3, versículo de número 2, Paulo vai dizer assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza da sua chamada. O apóstolo Paulo, ele vai deixar muito claro que ele não estava preocupado em fazer cartas de recomendações, apesar que Paulo não está falando mal das cartas de recomendações, pois nós vamos ver muitas recomendações em outras cartas pelo próprio apóstolo Paulo. Mas para a comunidade de Corinto, ele está deixando muito claro: eu não preciso de enviar cartas de recomendações para ninguém. Basta olhar para a vida de vocês, para a conduta ao qual vocês estão tendo, e como o trabalho do nosso Senhor deu fruto no meio de vós, a ponto dos que estão de fora ler a vida de vocês e conhecer que quem faz a diferença e transforma a vida de um homem é somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, do verso 1 ao verso 5, Paulo vai mostrar que ele não está preocupado em apresentar as cartas de recomendações. O capítulo de número 3, verso de número 6 ao verso de número 11, meus irmãos, Paulo vai agora tratar sobre o foco deste tema. E é muito interessante nós observarmos e atentarmos para o que o apóstolo Paulo ele vai falar nesses versículos. Primeiramente, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para os irmãos que aqui estão, para aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. A pergunta seria sobre a lei. Eu poderia perguntar para você e você responder para você mesmo se a lei ela é ruim. Meus irmãos, a nossa resposta mediante a palavra do Senhor é claro que não. A lei do Senhor, ela não é ruim. As Escrituras Sagradas vai dizer que a lei do Senhor, ela é santa. Que a lei do Senhor, ela é boa. Que a lei do Senhor,
ela é justa. E quando nós vamos observar para a lei do Senhor, meus irmãos, nós vamos observar que a lei do Senhor é uma das expressões do amor de Deus para com o seu povo. Romanos capítulo de número 7, verso de número 12. E aqui no verso de número 6 ao verso de número 11, Paulo ele vai tratar a respeito de 5 comparações para tratar sobre o assunto, o cerne ao qual Paulo ele quer falar aqui para a igreja e a comunidade de Corinto. Observa comigo no verso de número 6, ele diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meus irmãos, aqui no verso de número 6, Paulo ele introduz o assunto que ele quer tratar para com a comunidade de Corinto. E qual o assunto que o apóstolo Paulo quer tratar com a comunidade de Corinto? O assunto é a respeito da nova aliança. No verso de número 7 ao verso de número 11, nós vamos ver que Paulo vai fazer 5 comparações a respeito daquilo que era a lei do Antigo Testamento, ou mais conhecido, a lei do período veterotestamentário, para explicar a respeito da nova lei, ou para explicar a respeito da nova aliança sobre o povo de Deus. Quais são as 5 comparações? Observa comigo, ele diz assim, que a antiga aliança, ela tem como a lei vista de um ministério de morte. Em outras palavras, a lei como ministério da morte. Essa é a primeira comparação que o apóstolo Paulo vai fazer. A segunda e a terceira comparação, ele vai falar que esta lei, ela era gravada com letras. E que letras são essas? Quando nós vamos voltar os versículos, Paulo vai falar que esta lei, ela era escrita por tinta, diferente da nova aliança. Então Paulo vai falar que além da lei, ela ser o ministério da morte, ela ser uma lei escrita com tinta, ainda por cima, ela estava gravada em tábuas de pedras. E o quarto e a quinta comparação, Paulo vai deixar muito claro que esta lei, ela não tem uma duração perene, que esta lei não era eterna, mas que de fato esta lei, ela era momentânea. E o quinto ponto, Paulo volta a falar que esta lei, ela é vista como o ministério da condenação. Meus irmãos, o contexto deste capítulo é a respeito da excelência ou da superioridade da nova aliança. E Paulo vai deixar muito claro aqui, meus irmãos, que as antigas práticas ou as práticas passadas, elas foram boas. Elas foram importantes para a história do povo de Deus. Elas tiveram um papel incrível. Quando vamos observar a respeito das antigas práticas, e agora para a nova vida em Cristo Jesus, meus irmãos, nós vamos ver que a antiga lei, ela era adornada de milagres. Que a antiga lei, ela era adornada de muitas bênçãos. Quem enxergava as práticas do Antigo Testamento, da forma de culto, vendo aquela tenda, depois da tenda, o tabernáculo, depois do tabernáculo, o templo do Senhor, e olhando para aquelas grandiosidades, meus irmãos, aquilo trazia uma certa alegria, satisfação para o povo, porque chamava a atenção por aquilo que eles estavam vendo. E é tão interessante que os próprios discípulos de Jesus vão falar isso. Em Mateus capítulo de número 24, quando eles vão falar com Cristo, Senhor, olha só este templo. Olha quão grande é este templo, Senhor Jesus. Olha que bela é essa estrutura. Olha quão magnífico. Porque os judeus, os israelitas, meus irmãos, eles depositavam a sua confiança no templo. Porque para eles o templo era a presença do Senhor no meio do povo. Aí Jesus vai falar, não ficará pedra sobre pedra. Aquela glória estava passando. Aquele monumento estava passando. Aquelas práticas estavam passando. E aonde que elas vão passar? Uma perguntinha que eu quero deixar para você. Quando
quando que elas passaram? Quando que estas práticas deixaram de ser válidas? Quando que essas práticas deixaram agora o ponto de serem praticadas para que algo novo viesse? Aí aqui nós entramos, meus irmãos, no verso de número 12. Acompanhe comigo. Os judaizantes estavam preocupados com algo, com a glória no rosto de Moisés. E estavam querendo comparar, meus irmãos, o ministério do apóstolo Paulo e mostrar o quão pequeno, na mente deles, na visão deles, o quão inferior era a nova aliança. Querendo mostrar que agora o cristianismo, ele era muito simples. Olhando para o nosso culto aqui prestado ao Senhor, quem olha, meus irmãos, fala, nossa, é muito simples. Não tem as luzes apagadas, não tem as paredes coloridas, faltam os violões, a bateria, os arranjos, os corais. Meus irmãos, olhando para as práticas do período veterotestamentário, a gente corre o risco até de sermos enganados. Era este o desejo do coração de muitos que perseguiam a Paulo no passado. E é este, meus irmãos, o desejo do coração de muitos que persegue a igreja viva, a igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus nos dias atuais. Mas vamos lá. Quais são as 5 comparações que Paulo faz? Que a lei era como o ministério da morte, que a lei era escrita com tinta, escrita em tábuas de pedra, que não tinha duração perene, não era eterna, era momentânea, e que era o que? O ministério da condenação. Agora, olha o que é a nova aliança. Paulo vai dizer assim no verso de número 12, ele começa falando, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Meus irmãos, há uma grande diferença da glória que refletiu do rosto de Moisés, da face de Moisés, e a glória agora presente na nova aliança. A glória da nova aliança, meus irmãos, ela se inicia de uma maneira completamente diferente. Observa o que Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, tendo, pois, tal esperança. A antiga aliança, ela vinha como morte. A antiga aliança era vista como ministério da condenação. A antiga aliança, meus irmãos, ela vinha para apontar para o pecado do homem e mostrar que o homem não era capaz de receber a salvação. A antiga aliança, ela é vista, meus irmãos, como ponto de condenação em mostrar que todos estavam absolutamente perdidos. Todos careciam da glória de Deus. Mas a nova aliança, ela começa com esperança. A nova aliança, meus irmãos, ela vem como esperança para os perdidos. A nova aliança, ela surge como esperança para aqueles que não podem fazer nada para obter a salvação. Nunca foram capazes e jamais serão. Isso é um fato. Mas a nova aliança, meus irmãos, aponta para um novo e vivo caminho. E é muito interessante, meus irmãos, que quando nós vamos observar a respeito da aliança, da nova aliança, dessa esperança, o que me vem à memória é o livro de Hebreus. Esperança no livro de Hebreus é tratada como a âncora das nossas almas. Hebreus capítulo de número 6, verso de número 19 ao verso de número 20. E Hebreus capítulo de número 10, verso de número 23. Meus irmãos, a nova aliança, esta aliança é vista como a âncora das nossas almas. Estamos presos em alguém. Estamos alicerçados em alguém. Quem é este alguém? Quem é este que segura estas correntes? Quem é este que dá peso à nossa âncora das nossas almas? Este alguém é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não somente isto. Enquanto a antiga aliança,
Enquanto as práticas da antiga aliança, o modo, trazia condenação, trazia terror, trazia pavor, a nova aliança, ela traz, meus irmãos, esperança. E é uma perguntinha que eu ensinei o Jonathan esses dias na minha casa, perguntando: meu filho, o que é o Evangelho? E ele respondeu: o Evangelho é as boas notícias. Meus irmãos, estávamos condenados. Estávamos caminhando a passos longos para sermos lançados no inferno, na condenação que não terá fim. Mas as boas novas, o Evangelho, a nova aliança, meus irmãos, traz para nós tamanha esperança. E o interessante é que Paulo vai dizer assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. No período veterotestamentário, não era qualquer um que podia falar do nome do Senhor. Somente sacerdotes, somente os profetas. Mas na nova aliança, meus irmãos, todos nós temos a oportunidade de falar das grandezas de Deus. E lembrando, aqui eu estou tratando como um todo e não como culto. Como culto, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai falar para quem é os ministérios, é dado aos homens. Mas a respeito do Evangelho, fora da igreja do Senhor, das quatro paredes, vou usar dessa expressão, do momento de culto, é de direito de todos falar do Evangelho, falar das boas novas, falar dessa nova aliança. A nova aliança dá a oportunidade de todos falarem desse Evangelho. Verso de número 13, Paulo diz: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui vai voltar ao livro do Êxodo, conhecido como o livro da saída do povo de Deus. Êxodo, capítulo de número 34. É muito interessante que Paulo ele usa da expressão "e não somos". Paulo aqui não está fazendo um ataque à pessoa de Moisés. Nós temos que prestar atenção nos detalhes do texto. Paulo não está rebaixando a pessoa de Moisés, pois foi um grande líder. Fez tipo da pessoa de Cristo Jesus. Não perfeito, perfeito somente o Senhor. Mas foi um grande líder, um grande profeta. Foi um grande homem de Deus. Mas Paulo aqui, meus irmãos, agora ele vai tratar com os perseguidores da fé cristã. O apóstolo Paulo agora ele vai tratar sobre aqueles, meus irmãos, que se acham os donos da igreja, do trabalho e por aí vai. Quando ele diz, e não somos. Meus irmãos, volta ao capítulo comigo. Capítulo de número 2, verso 17. Aí nós vamos entender o que Paulo está falando aqui. E não somos como. Olha o que diz o verso 17, ele diz assim, capítulo 2 da segunda carta de Coríntios, ele diz assim: porque não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aí se encaixa o que ele vai falar aqui. Temos, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre aqueles que fazem mercadoria da palavra de Deus. Paulo está falando sobre os cuidados que nós devemos ter com esses que querem ganhar algo através da palavra de Deus. Daqueles que precisam, meus irmãos, de carta de recomendação. Daqueles que precisam de alguém chegar e intermediar algo para que eles possam ter a oportunidade de falar. É esses que o apóstolo Paulo está falando, que nós não somos como esses. E é claro que os entendedores da palavra, eu creio que nós somos entendedores da palavra, sabemos que o apóstolo Paulo escreveu a carta não somente para a igreja do Senhor,
mas para que a igreja do Senhor se atentassem e tomassem muito cuidado contra os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos pastores que estavam surgindo naquela época, querendo ganhar algo através da palavra de Deus. O segundo grupo está aí no capítulo de número 3, verso de número 1. Paulo vai falar que devemos tomar cuidado. Olha o que ele diz: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro o cuidado que nós temos que ter para com estes. Aqueles que são fingidos, que pregam a si mesmos. E nós estamos vivendo um tempo muito complicado, onde homens pregam a respeito de si mesmo e assim vão enviando as suas cartas de recomendações. Meus irmãos, como é bom viver no anonimato com o Senhor, do que viver neste grande glamour e glória que se passará e será lançado com toda vaidade um dia no inferno. E o capítulo de número 4, verso de número 1 ao 5, Paulo vai falar sobre o cuidado que nós devemos ter para com aqueles que se gloriam das coisas exteriores. E o capítulo de número 5, verso 12, também Paulo vai falar a respeito destes. Ele diz: nós não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Meus irmãos, é esta a nova aliança que o apóstolo Paulo está tratando, que não apresenta o homem, mas apresenta a glória de Deus, que não glorifica o homem, mas glorifica a glória do nosso bom Deus. E quando ele diz, o verso de número 13, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está tratando agora a respeito da superioridade dos ministros da nova aliança sobre os mestres do judaísmo, sobre aqueles que queriam exaltar a pessoa de Moisés. O próprio Moisés, meus irmãos, percebia que após um tempo a sua face, ela parava de refletir aquela luz, aquele brilho. O próprio Moisés, o profeta do Senhor, ele percebia que aquela glória, aquele brilho era passageiro, meus irmãos. E é muito interessante que o apóstolo Paulo vai falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Meus irmãos, para aquele povo, o véu vinha como juízo de Deus. No tempo do próprio Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele falou por inúmeras parábolas, também trazendo o juízo de Deus. E é muito interessante que eu creio que muitos aqui já passaram por isso. Olha, o Deus do Antigo Testamento, ele é muito mau, ele é rigoroso. Mas o Deus do Novo Testamento, ele é bonzinho. Ele entrega tulipas, florzinhas, margaridas. Não, meus irmãos. O mesmo Deus do Antigo Testamento, do período veterotestamentário, é o mesmo Deus do Novo Testamento, o mesmo Deus do período neotestamentário, meus irmãos. Quando vamos observar Jesus Cristo em Mateus capítulo 13, verso número 13 ao verso número 15, Jesus vai explicar a palavra do Senhor por meio de parábolas. Os discípulos chegam até Jesus e falam, Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Aí o Senhor Jesus fala, eu falo para que eles ouçam e não entendam, para que eles olhem e não enxerguem. Aí eu te pergunto, isso é uma forma de juízo ou não é? Aí Jesus vai dizer o quê? Que aos discípulos do Senhor,
era dado o Espírito Santo de Deus para iluminar a mente daqueles homens. Meus irmãos, a nova aliança nos traz a pessoa do Santo Espírito. A nova aliança, meus irmãos, traz a respeito da pessoa do Paracletos, não a ponto de trazer a glória para ele, sendo ele o próprio Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele aponta para a pessoa de Cristo Jesus. É como se fosse o holofote apontando para alguém. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Por que se desvanecia, meus irmãos? O que é se desvanecer? É algo que vai perdendo o brilho. É algo que vai se ofuscando. Em outras palavras, é como se fosse uma vida útil de celular, com um tempo determinado. Moisés se encaixa no modo um tanto inadequado por parte deste grupo que eu acabei de citar. Mas a intenção do apóstolo Paulo não é depreciar a Moisés, mas é falar sobre a superioridade da nova aliança. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aí o verso de número 14, acompanhe comigo, ele diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Meus irmãos, um véu encobria o coração dos judeus. Um véu estava sobre o coração daqueles homens, como o coração de pedra. Homens que rejeitaram ao Senhor Jesus. Homens que rejeitaram a palavra do Evangelho. Homens que rejeitaram, meus irmãos, as boas novas. Basta observar o livro de João, capítulo de número 1, verso de número 12. Olha quem eram esses homens. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aqui o apóstolo João vai tratar sobre aqueles que rejeitaram a mensagem da cruz. Aqueles que rejeitaram a mensagem das boas novas. É por isso que o apóstolo Paulo fala, o sentido deles está como aquilo que se embotou. Em outras palavras, uma ferramenta, uma faca que não tem mais corte, um machado que não corta, uma tesoura que não tem condições mais de cortar um papel. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que o sentido deles, meus irmãos, perdeu o sentido. Aí Paulo vai dizer assim, pois até o dia de hoje, até o dia ao qual Paulo estava escrevendo esta carta, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Meus irmãos, este véu ele serve como símbolo de corações endurecidos e que se recusam em aceitar e obedecer a palavra de Deus. Embora Moisés, ele procurou transmitir os mandamentos de Deus aos israelitas, eles os escutavam, mas se negavam em obedecer às leis de Deus, a ponto de pedirem para que Moisés cobrisse o rosto. O que isso quer dizer? Eles estavam realmente se apartando de Deus. Êxodo capítulo 34, verso 29 ao verso de número 35.
Por que o véu permanecia no coração deles? Que eles queriam se afastar mais e mais de Deus. Por que o véu estava posto sobre o coração deles? Porque eles queriam permanecer uma maior distância da pessoa de Deus. Meus irmãos, isso foi também no tempo de Cristo Jesus. Para os judeus, o seu rei não poderia ter uma imagem sofrida diante do povo. Os judeus esperaram um rei, mas o rei veio de maneira completamente diferente. Os judeus esperaram Deus assentado, um rei assentado em um alto e sublime trono, destruindo e controlando todas as coisas. Eles esperavam um líder político, meus irmãos. Mas o que eles receberam foi completamente diferente. O que eles receberam foi um Senhor que nasceu pela obra do Espírito Santo, vindo de uma virgem mulher chamada Maria, nascido em meio a uma estalagem, algo tão simples da época. Para os judeus isso era uma loucura. Os judeus não suportaram a simplicidade deste rei. É por isso que hoje muitos não suportam a sã doutrina. É por isso que muitos hoje não suportam a nova aliança, porque ela é simples, ela é profunda, totalmente profunda, a ponto de ser inesgotável, mas a sua profundidade, ela não tira, ela não ofusca a simplicidade. A nova aliança, ela é simples, meus irmãos. Verso de número 15, ele diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Esta expressão, quando ele fala, mas até hoje, Paulo está falando que das leituras que eram feitas nos dias de sábados na sinagoga. Eles liam a palavra, eles liam os pergaminhos, eles liam a lei, mas estava fechado por um véu. Um véu cobria os seus corações. E Paulo volta a aplicar esta imagem do véu, mostrando que este véu, meus irmãos, era símbolo da incapacidade do povo de perceber que a natureza da antiga aliança, ela era passageira. Por isso que o próprio Moisés cobria o seu rosto, para não deixar com que os israelitas percebessem que a glória estava se desvanecendo. Meus irmãos, mais uma vez, nós vamos ver Deus aplicando o seu juízo sobre o povo. É um Deus que derrama do seu amor e da sua misericórdia, mas é o mesmo Deus que continua aplicando o seu juízo sobre o povo. E verso 16 diz assim: quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Meus irmãos, olha que interessante. O apóstolo Paulo, aqui ele vai formular a sua fala a respeito de Êxodo, capítulo 34, verso 34. Ao invés de mencionar a pessoa de Moisés, ele menciona a expressão alguns deles. Ele muda o sujeito do verbo. Agora ele não aponta para Moisés, mas ele aponta para um grupo, uma quantidade maior de pessoas. E Paulo usa da expressão Senhor, que pode ser aplicado também ao Deus do Antigo Testamento, Yahvé. Meus irmãos, e não somente isso, também pode ser apontado para a pessoa do Filho. Por isso que ele diz: quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou quando uma pessoa específica se converte a Deus, o véu da ignorância, meus irmãos, é retirada. A cegueira da mente e a dureza do coração caem por terra. E as nossas feridas são curadas. Meus irmãos, a condição daqueles que desfrutam o evangelho da nova aliança é muito mais venturosa, mais bem-aventurada. Por quê? Porque nós temos hoje a liberdade em Cristo Jesus de se converter ao evangelho da salvação. E, claro, sabemos que não nos convertemos por causa das nossas obras, por causa dos nossos esforços.
por causa do cumprimento da lei, porque se fosse depender disso, todos estávamos perdidos. Ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, nos convertemos ao Senhor, porque o nosso Senhor retira este véu do nosso coração. Somente o Senhor é capaz de levar o homem ao arrependimento. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Meus irmãos, quando vamos observar o intuito do apóstolo Paulo em escrever as suas cartas, nós vamos ver que Paulo vai tratar em muitos pontos sobre o culto ao Senhor. E as cartas ao qual ele escreveu aos irmãos da comunidade de Corinto também está relacionado ao culto a Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, que este versículo aqui, ele é um problema para muitos nos dias de hoje. Infelizmente, é um versículo muito mal interpretado. Ele é ensinado de uma maneira completamente errônea, e eu já fiz isso no passado. Em querer usar o versículo de maneira isolada e dizer que aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Então, se há liberdade, eu tenho a liberdade de plantar bananeira. Se há liberdade, eu tenho a liberdade de compor ao Senhor as minhas canções no momento do culto. Se há liberdade, eu posso usar monumentos ou utensílios como no passado, trazendo de volta o menorá, ou o candelabro, a arca da aliança, construir um tabernáculo, seja na parte superior ou inferior da igreja. Meus irmãos, muitos confundem este versículo, mas o que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer sobre essa liberdade? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Meus irmãos, a igreja de Corinto, todos nós sabemos, pelas leituras que fazemos, principalmente na primeira carta, no capítulo 12, 13, 14, 15, sobre os inúmeros dons que aquela igreja tinha. Era uma igreja repleta de dons. O próprio apóstolo Paulo vai falar que nada lhes faltava. Mas, meus irmãos, nós vamos ver que eles tinham repletos problemas referente ao culto. E como eu disse, é um dos versículos mais mal interpretados ou mal compreendidos dos dias atuais. O que o apóstolo Paulo está querendo falar sobre o Espírito? Ora, o Senhor é Espírito, é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de trazer vida aos nossos corações. O Espírito Santo é o Senhor da nova aliança. A liberdade do Espírito de nos trazer a justiça, o apóstolo Paulo vai tratar isso aqui. A liberdade do Espírito em trazer, meus irmãos, agora a nova aliança que traz uma glória insuperável, que não é passageira. Uma liberdade, meus irmãos, que vai trazer transformação de vida. Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Liberdade de quê? De aprendermos a palavra como realmente ela é. Liberdade de entendermos as Escrituras Sagradas, não mais com um véu, mas agora com os nossos olhos desvendados, para olhar e enxergar a grandeza de Deus. Esta é a nova aliança. Aonde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Que liberdade? De aprender as Escrituras Sagradas. E, meus irmãos, como é triste, muitas igrejas, muitos líderes têm colocado véu sobre a face das pessoas, em não ensinar a palavra de Deus, em não mostrar como é de fato o verdadeiro culto que deve ser prestado a Deus, mas inventam inúmeras coisas, achando que Deus está validando a todas essas por usar este versículo de maneira isolada. Se o Espírito Santo de Deus está, então há liberdade. Não, meus irmãos. A liberdade que nós temos é de aprender e ensinar a palavra de Deus como ela é.
Por isso que Paulo vai dizer qual é essa liberdade no verso de número 12. O verso de número 17 e o verso de número 18. Paulo ele está linkando com o verso de número 12, quando ele diz, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Esta é a liberdade no Espírito. E verso de número 18, caminhando para o final, ele diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus irmãos, agora para entendermos que Paulo não estava fazendo um ataque a Moisés, muito pelo contrário, mas Paulo vai deixar muito claro que agora nós temos a mesma liberdade que Moisés também teve, no sentido de que podemos nos aproximar de Deus, no sentido de que podemos, meus irmãos, agora se aproximar de Deus com a nossa face descoberta. No sentido, meus irmãos, de agora podermos contemplar as grandezas de Deus. No Antigo Testamento, era todo o povo que subia ao Monte Sinai? Não, somente Moisés. Mas na nova aliança o véu se rasgou e agora todos nós podemos, meus irmãos, entrar no Santo dos Santos para poder prestarmos um culto ao nosso Deus. Esta é a grandeza da nova aliança. Esta é a superioridade da nova aliança. Esta é, meus irmãos, a grandeza do nosso Senhor Deus. Aqui tem a liberdade. E eu quero aqui tirar algumas aplicações para nós. A primeira aplicação, que a nova aliança ela é feita somente com os filhos de Deus. Jeremias capítulo de número 31, verso 31 ao verso 33, nós vamos ver que Deus ele tem uma aliança com o seu povo, para com Israel, que é a igreja do Senhor. A aliança de Deus não é feita com todos, como muitos querem fazer uma salvação de maneira sinergista, ou fazer a salvação de uma maneira universalista. Não, Deus tem uma aliança, e esta aliança é feita somente com o seu povo, que é o povo de Deus. Hebreus capítulo de número 8, verso de número 8 ao verso de número 10 também vai tratar que a aliança de Deus é feita para com o seu povo. A segunda aplicação que eu quero tratar é o perigo com os falsos mestres. A segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, verso de número 1, Pedro vai falar sobre o cuidado que temos que ter com os falsos mestres. Meus irmãos, muitos querem trazer de volta essas práticas antigas. Muitos querem trazer o culto do Antigo Testamento para os dias de hoje, meus irmãos. Já se cumpriu em Cristo Jesus. Já se cumpriu na pessoa do nosso Senhor. Muitos querem trazer as suas práticas, os falsos mestres, eles lutam e relutam a todo momento para querer trazer os falsos ensinamentos e as suas heresias para o seio da igreja. Devemos nos atentar com isso. A terceira aplicação é o perigo com as tradições humanas. Marcos capítulo de número 7, verso de número 8 e 9, o Senhor Jesus vai dizer que muitos não estão preocupados com a palavra, mas estão preocupados em viver as tradições humanas. Colossenses capítulo de número 2, verso 8, Paulo também vai tratar sobre o perigo para com as vãs filosofias. A quarta aplicação, meus irmãos, é para termos o cuidado do perigo de não sermos propagadores desses véus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. O perigo de não sermos como muitos que eu tratei aqui neste sermão, que querem se gloriar, que querem cartas de recomendação, que querem se levantar diante da multidão, que querem toda a glória para si. Devemos tomar cuidado, meus irmãos, para não sermos propagadores deste véu que se passou. A quinta aplicação, o perigo para com o nosso próprio coração.
Jeremias capítulo 17, verso número 9, dizer que enganoso é o coração do homem. Devemos tomar cuidado, nos atentar, meus irmãos, para com o desejo dos nossos corações. Tomarmos cuidado, meus irmãos, com o nosso coração, que é um coração enganoso, para que não venhamos a aplicar este véu diante dos nossos corações. A sexta aplicação é a respeito do véu, que o véu só é retirado mediante a exposição da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 16, meus irmãos. Somente por meio de Cristo, somente através de Cristo. Cristo é o nosso mediador. Somente Cristo que pode retirar o véu do coração dos pecadores. Somente Cristo pode tirar o véu do coração de pedra, meus irmãos. Somente Cristo Jesus. E como isso é feito? Através da exposição da palavra. Aonde há liberdade. E aqui os dois pontos finais é a respeito da lei. Romanos capítulo 7, verso 12 vai dizer que a lei ela é boa. A lei ela é santa. A lei ela é justa. E nós devemos entender, meus irmãos, que o problema não é a lei. O problema somos nós. Nós somos o problema. Nós não somos bons como a lei é. Nós não somos justos como a lei também é. Nós não somos retos como o apóstolo Paulo vai dizer que a lei também ela é, meus irmãos. Mas a diferença é que hoje esta lei ela é acompanhada pelo Espírito Santo de Deus, que traz a liberdade. Ela aponta para o nosso pecado. Ela aponta para a nossa inferioridade. Em outras palavras, ela aponta para a nossa desgraça. Mas além disso, agora vivificada pelo Espírito Santo, ela aponta para Cristo, que é o nosso Salvador. Aponta para Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Aponta para Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja. E assim, meus irmãos, nós entendemos o que é a nova aliança. A nova aliança é andar e viver de glória em glória. Vamos orar. Ó Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor. Agradecemos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias. Agradecemos, ó Senhor Jesus, que através, ó Pai, do Senhor, do Teu sacrifício, o Senhor, meu Deus e meu Pai, nos introduziu, ó Pai, na nova aliança. Agradecemos o Senhor, ó Pai, pela liberdade que temos no Espírito Santo de Deus, de entendermos mais e mais, ó Pai, a Tua palavra. Aonde a Tua palavra, ó Deus, ela é pregada, ensinada, exposta, ó Pai, com fidelidade, com clareza, com exatidão, de fato há liberdade. Liberdade que tira o véu dos nossos corações. Liberdade que tira, meu Deus e meu Pai, o véu, ó Pai, das nossas mentes. Liberdade, ó Pai, que temos no Senhor para prestarmos um culto verdadeiro, Senhor, ao Senhor. Um culto simples, mas grandioso. Um culto simples, meu Deus e meu Pai, mas majestoso. Pois é o Senhor que assim, ó Pai, o faz. Ó Deus, continue falando conosco, ó Pai. Através, ó Pai, da Tua palavra no decorrer da semana. Continue, Pai, abençoando as famílias, ó Pai, que vieram. Abençoe também as famílias que não vieram por motivos maiores. Abençoe, Pai, aqueles ainda, Pai, que vão ouvir, ó Pai, a exposição da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, retirar o véu dos corações destes irmãos. Te louvamos e agradecemos o Senhor, ó Pai, por todas as coisas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.